Enquanto isso, o presidente já cogita não aprovação do voto impresso na Câmara. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, pela primeira vez, o presidente Jair Bolsonaro admitiu ontem que não há mais chance da proposta de implementação do voto impresso passar lá na Câmara dos Deputados. Ele vinha defendendo a necessidade de se garantir a aprovação da matéria, até como forma de evitar, de acordo com o presidente, a possibilidade de fraude nas eleições do ano que vem. Bolsonaro tem afirmado que sem a impressão do voto, as eleições corriam risco de nem acontecer. E ontem também, inclusive, chegou a sinalizar que poderia nem participar da disputa. Eu não acredito mais que passe na Câmara o voto impresso, tá? Não passa. Faz o possível. Vamos ver como é que fica. O presidente ainda voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal, que trabalha, segundo ele, para garantir a vitória do ex-presidente Lula nas eleições presidenciais de 2022, ao anular as provas contra o petista, que já havia sido condenado pela Justiça, abrindo assim a possibilidade dele disputar as eleições do ano que vem. Quem tem que contar o voto não pode ser aquele que tirar o Lula da cadeia. Conto vocês. Vocês são importantíssimos. Assim como o presidente Bolsonaro, ontem também voltou ao trabalho aqui no Palácio do Planalto o vice-presidente Hamilton Mourão, que esteve fora do país na semana passada, justamente quando o presidente esteve internado lá em São Paulo. Mourão justificou que foi informado de que não seria necessário cancelar os compromissos. Eu, quando saí daqui, na avaliação que tinha sido dada para mim, era mais provável que o presidente resolvesse a situação dele por um tratamento clínico do que por cirurgia. Então isso deu a tranquilidade para a gente sair também, eram só 2 dias, não tinha problema nenhum nisso aí. Mourão disse que pretende se encontrar pessoalmente hoje com o presidente Jair Bolsonaro, que se mostra bem disposto, mas afirmou estar sem paciência e ressaltou que não vê a hora de poder comer um bom churrasco. De Brasília, Luciana Verdolim. O Bolsonaro vai cedendo terreno na questão do voto impresso, né? Tá ficando claro que o Congresso não vai aprovar, é o que ele queria, mas provavelmente não vai acontecer. Ele dizer que não ia ter eleição, óbvio que vai ter eleição. Agora diz que não vai concorrer, duvido também, duvido que ele vai honrar a palavra dele nisso. Ele vai concorrer sim. E veja, não tem problema nenhum. Existe alguma evidência de fraude? O Bolsonaro disse que tinha provas, mentiu. Não tinha prova nenhuma de fraude em 2018. E o voto impresso ele vai adicionar mais insegurança para as eleições. É muito simples. Você teve a votação na urna eletrônica, daí vamos conferir lá no papelzinho. Suponha que o PT consiga botar de algum jeito, burlar, fraudar a apuração no papel. Consiga sumir com algumas cédulas, fazer alguma coisa para melar a apuração no papel. Vai dar uma discrepância, vai dizer, olha, o papel contou isso, ou na eletrônica tinha contado aquilo. O que acontece daí? A eleição fica em dúvida, a eleição fica judicializada, a gente já não sabe mais o que fazer. Então, a apuração do papel para conferir a urna eletrônica é ruim. O papel é mais inseguro que a urna. Ele não pode ser usado para dar segurança, para conferir a urna. É como você adicionar um elo a mais numa corrente, mas um elo novo mais fraco. A corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. É uma péssima ideia o voto impresso, ainda bem que o Congresso deve não aprovar. O contrário, né? Só Butão e Bangladesh que adotam esse modelo de uma urna totalmente ultrapassada, criada há 30 anos atrás. Por que será que países muito mais avançados do ponto de vista tecnológico, como o Japão, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, França, Inglaterra, não adotam o nosso sistema? O presidente Bolsonaro está correto em apontar que esse mecanismo supremo, o mesmo que soltou Lula, revendo uma vez mais a Constituição, e depois o tornou elegível aí num golpe escancarado mesmo, são os mesmos que vão ser responsáveis pelas urnas. Falar que ela é inviolável e basicamente repetir que la garantia soy yo não traz tranquilidade para ninguém. Essa questão do voto auditável era uma pauta suprapartidária e sempre foi. Não tem nada a ver com um discurso golpista ou derrotista de Bolsonaro. PDT do Brizola já defendia isso. Os tucanos, em 2014, defenderam isso quando tentaram fazer uma auditoria e não conseguiram. O deputado Carlos Sampaio, líder à época, leu
o relatório final constatando exatamente isso. Desde João Amoedo até tantos outros, era quase unânime. E, de repente, por conta de uma articulação liderada pelo próprio Supremo, o que é uma ingerência no Legislativo, eles dão um golpe para tentar impedir essa mudança, que é um clamor de boa parcela da população. Tudo isso cheira a mais golpismo ainda, e é natural desconfiar, ainda mais quando a gente olha para esses institutos de pesquisa que sempre erram, colocando Lula, aquele que não pode sair na rua, quase como o favorito para ganhar no primeiro turno. E aí tem gente que repete fake news de que não há nenhuma evidência de fraude, por exemplo, nos Estados Unidos, mas o Trump mantém um discurso golpista. São pessoas ou desinformadas ou que agem por clara má-fé. Bastava ver o que aconteceu com o relatório da auditoria feita no Arizona na semana passada. Pois é, Rodrigo, não tem evidência absolutamente nenhuma. A própria justiça americana reconhece isso. E olha a sua situação. Você está dizendo que os Estados Unidos gere melhor uma eleição do que a gente? Os Estados Unidos é um caos. Sim. A apuração do voto ali. Eu não quero ter uma apuração como os Estados Unidos. É melhor do que a opacidade, Joel. A do Brasil, é melhor do que a opacidade. A do Brasil porque você confia no Barroso. Quem não confia no Barroso não tem a sua tranquilidade. Não tem a sua tranquilidade. Rodrigo, é confiar nos auditores técnicos. Não existe possibilidade de auditoria. Que fazem sim a apuração das urnas. Não existe possibilidade de auditoria. Sabe o que o Barroso ia ter que fazer? Se ele quisesse roubar uma eleição, ele tem que mandar alguém em cada sessão eleitoral para alterar as urnas, já sabendo qual posição cada candidato ocupa. Isso é simplesmente impossível. Pode ser mudado no sistema anterior. O que vai acontecer... Mentira! Então o resto do mundo não adota por falta de capacidade. São os maus perdedores. Quem defende aqui no Brasil, Brizola, PSDB em 2014... são os maus perdedores, não aceitaram a derrota. Ou talvez desconfiados de um sistema que solta o Lula, torna ele elegível e tem pesquisas... O Bolsonaro está com medo, o Bolsonaro quer uma desculpinha, o Bolsonaro quer fazer que nem o Trump. Ele defende isso há 12 anos, vai dar errado, vai dar errado. O Congresso não vai aprovar. Vamos ter eleições normais. O Bolsonaro vai ter a mesma chance que sempre teve, vamos ter eleições normais. Porque você confia no Barroso? Não, confio nos auditores técnicos. Não, no Barroso. Não, nos auditores técnicos, Rodrigo. Próximo. Barroso.